Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8. A partir do versículo 34, nós faremos a leitura até o versículo 1 do capítulo 9. Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 1 do capítulo 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, nos dias da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, ele tomou uma decisão de acabar com o nazismo, de derrotar Adolf Hitler. E ele fez um discurso para a nação, e nesse discurso ele disse o seguinte: a única coisa que eu posso prometer a vocês é sangue, suor e lágrimas. Nós estamos hoje entrando na guerra, e nós queremos destruir o nazismo, nós queremos acabar com Adolf Hitler, mas podem se preparar, porque muita gente vai morrer. Vocês enterrarão muitos familiares. Famílias de soldados terão que enterrá-los ou não, porque às vezes nem condições de fazer um enterro seria possível, e haverá muito choro, porque será uma guerra sangrenta, terrível. É interessante que Jesus, nesse texto, chega para os discípulos e fala: se alguém quer ser meu discípulo, esteja preparado. Dor, sofrimento, rejeição, tudo que você possa imaginar. Só que Jesus traz uma palavra de esperança. Ele diz que no final do discipulado existe glória. Não no meio do discipulado, não durante o discipulado, mas no final do discipulado. Porque caminhar com Cristo é a melhor e a pior decisão que você tomou na sua vida. Caminhar com Cristo é a melhor decisão, porque não existe outro meio para a salvação. Ou é Cristo ou é inferno. Mas também é a pior decisão que você tomou, porque não é fácil caminhar com Cristo. E se for fácil caminhar com Cristo, é porque o cristianismo que você está vivendo não é o cristianismo bíblico. porque não foi este cristianismo que Jesus apresenta aqui no texto.
Nós estamos aqui na segunda parte do Evangelho de Marcos, e essa segunda parte começou com o momento onde Jesus sai com os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, que ficava ao norte, ao extremo norte de Israel. E enquanto Jesus estava no caminho para essa região, Jesus então pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Eles dizem que eu sou quem? E aí os discípulos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E aí Jesus então se volta para os seus discípulos e pergunta: mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. E de acordo com o registro de Mateus, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí então Jesus, de acordo com o registro de Mateus, diz assim: você não disse isso porque você é mais inteligente que os outros. Você disse isso porque houve uma revelação do alto. E como nós vimos, antes desta ida de Jesus para Cesareia, Jesus curou um homem que era cego em 2 etapas. E essa cura era uma representação do que iria acontecer com Pedro e com os demais discípulos. Pedro enxergou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não entendeu a missão de Cristo. Porque quando Jesus disse que ele deveria ir para Jerusalém, lá ele seria perseguido, rejeitado, morto, mas ressurgiria ao 3º dia, Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu. E de acordo com o registro de Mateus, Pedro disse o seguinte para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te sucederá. E aí Jesus repreende a Pedro, dizendo: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Porque naquele momento Pedro estava sendo influenciado por Satanás para mostrar um caminho mais fácil para Jesus, para mostrar para Jesus uma jornada mais fácil, que é exatamente o que ele fez na tentação no deserto. Lá na tentação foi isso que ele fez. Ele tentou apresentar para Jesus um caminho mais fácil. E quando Jesus disse para Pedro que era necessário que tudo isso acontecesse, Pedro disse: de modo algum isso vai acontecer. Então Pedro é exortado, é corrigido por Jesus, é repreendido por Jesus, e logo a seguir, muito provavelmente eles chegaram nas aldeias ali de Cesareia de Filipe. Então Jesus, no meio da multidão, junto com os seus discípulos, disse o seguinte: olha, seguir a mim é uma tarefa árdua, porque do mesmo jeito que o mestre está numa caminhada difícil, dolorosa, e o que espera para o mestre é rejeição, sofrimento, castigo, morte, também é isso que há para vocês. Então por isso que Jesus começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, saiba que a jornada do meu discípulo é idêntica à minha jornada. Se me rejeitaram, vão rejeitar a vocês. Se me perseguiram, vão perseguir a vocês. Se me desprezaram, vão desprezar a vocês. Se me levaram para a morte, alguns de vocês também serão levados à morte. Então saibam que caminhar comigo é uma tarefa árdua. Então o que nós temos nesse texto é Jesus demonstrando ou definindo o que é ser discípulo dele. Qual que é a jornada do discipulado?
Por isso que John MacArthur, ele fala que esse texto aqui é o diamante do Evangelho de Marcos, porque mostra a essência do discipulado. Porque muitas pessoas na igreja dizem que são discípulos de Cristo, mas quando você começa a definir e a demonstrar o que é ser discípulo, alguns começam a se arrepiar, como se não entendessem aonde é que eles entraram. Então, no decorrer desse texto, você que já sabe, vai ser ainda mais motivado na sua caminhada cristã, mas no decorrer da exposição desse texto, se você ainda não sabe onde você se enfiou, é agora que você vai saber, e você vai ter que tomar uma decisão no final dessa história. Perceba aí o texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Então aqui Jesus possivelmente já chegou nas aldeias de Cesareia, é por isso que tem uma multidão em volta dele. E ele olha para a multidão, olha para os seus discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser caminhar atrás de mim, essa que é a ideia. Então perceba que algo interessante, Jesus começa com uma condicional, se. Sabe por quê? Ninguém é obrigado a ser discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo se você quiser. É uma decisão que você toma. A não ser que você, algum pregador, quando pregou o evangelho para você, colocou um 38 na sua cabeça para que você tomasse uma decisão. Mas via de regra, você tomou essa decisão por livre e espontânea vontade. Com isso também eu não estou dizendo que o homem é que tem o poder de se salvar. O que eu estou mostrando é a face da responsabilidade humana. Reformados clássicos caminham dessa forma. Às vezes nós, como reformados, somos taxados de que, já que Deus elegeu, já que Deus escolheu, ninguém precisa fazer nada, né? A gente não caminha assim, porque nós entendemos que existem duas verdades que caminham lado a lado. Deus escolheu, mas o homem toma decisão. E essas duas verdades caminham juntas, e eu não procuro conciliá-las, porque elas estão na cabeça de Deus. E Paulo diz que, ó profundidade do conhecimento de Deus, quem é que pode descortinar a mente de Deus? O que eu estou dizendo aqui é o lado da responsabilidade humana. Se alguém quer vir após mim, mas nós sabemos que a decisão de ir, ela é impulsionada pelo poder do Espírito, porque lá em João capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus, conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, disse que para que o homem possa tomar a decisão de ser seu discípulo e caminhar com ele, ele precisa de um novo nascimento, ele precisa ser regenerado, ele precisa nascer de novo. Mas é claro que ele precisa tomar uma decisão. Então Jesus começa aqui dizendo: se alguém quer vir após mim. E eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse lá para Lucas capítulo 14. E volta aí, porque o nosso texto de exposição é esse. Mas marca aí para você não se perder. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26. Olha o que Jesus diz aí: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus ensina com essas duas parábolas é: avalia bem a decisão que você está tomando, para não começar e não terminar. Presta bastante atenção o que é ser meu discípulo. Então, o que nós aprendemos com esse texto e também com o texto que nós acabamos de ler é que o discipulado cristão não é uma colônia de férias. Não é uma colônia de férias. Tem bons tempos? Claro que tem. Tem momentos preciosos, mas não é uma colônia de férias. E aí Jesus então diz: se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. A si mesmo se negue. Irmãos, aqui Jesus está dizendo o seguinte: renuncie a você mesmo. Renuncie o eu. Numa cultura cada dia mais egocêntrica e narcisista, é extremamente necessário renunciar a mim mesmo. Renunciar quem eu sou, renunciar à minha vida. Tanto que a palavra de Jesus, ela vai sempre numa crescente: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A sua vida é minha. A partir do momento que você toma a decisão de ser meu discípulo, você não é mais de você, você é meu. Então renuncie quem você é. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só que renunciar não é fácil. Renunciar a mim mesmo não é fácil, porque eu tenho que renunciar às minhas paixões, eu tenho que renunciar aos meus sentimentos, eu tenho que renunciar aos meus desejos, eu tenho que renunciar às minhas vontades, eu tenho que renunciar o meu querer, eu tenho que renunciar o que eu penso, o que eu acho. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que compete ao eu, à minha vida. É renunciar quem eu sou. E é interessante porque essa palavra de Jesus aqui, ela é extremamente ligada à resposta dele à fala de Pedro. De acordo com o registro de Mateus, no capítulo 16, versículo 22, Pedro chamou Jesus à parte e disse assim: tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti. Jesus tinha demonstrado compaixão para uma mulher cirofenícia. Jesus tinha demonstrado compaixão para paralítico, cego, surdo e mudo. Jesus tinha demonstrado compaixão àquelas multidões que o acompanharam, aquelas multidões que o acompanhou e que ele alimentou-as, tanto na primeira quanto na segunda multiplicação. Jesus mostrou compaixão para uma série de pessoas, e essa palavra de Pedro, é como se Pedro estivesse virando para Jesus e falado assim: o Senhor fez tantas coisas boas para tantas pessoas, se compadecendo delas, chegou a hora do Senhor se compadecer de si mesmo. Chegou a hora do Senhor demonstrar amor para si. O Senhor amou aquela multidão, o Senhor amou aquela cirofenícia, o Senhor amou um monte de gente. Agora é a hora de se amar. Que negócio é esse de sofrer rejeição, perseguição, morte? Não, se ame.
Olha o que disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, negar a si mesmo significa negar a capacidade de ser salvo por si mesmo. Negar a si mesmo é reconhecer a sua falência. Negar a si mesmo é reconhecer que você está falido espiritualmente, que você não pode, que você é um inútil, que você é um miserável, que você não presta, que o inferno é o seu lugar, que você é um homem e uma mulher medíocre. Então, renuncia quem você é e agarra em Cristo Jesus para a sua salvação. Confie tão somente na obra dele e não naquilo que você faz ou deixa de fazer. Negar a si mesmo significa que a partir de agora você é dirigido por Cristo e não por você. Quem dirige a sua vida não é você mais. Ninguém te obrigou, como eu disse antes, a ser discípulo de Cristo. Foi uma decisão que você tomou. Você tomou essa decisão. Porém, é preciso se lembrar que a partir do momento que você decide ser discípulo de Cristo, as coisas não vão ser do seu jeito. Muitos crentes querem viver um cristianismo do seu jeito, à sua moda. Criam uma série de situações, organizam um cristianismo que os agrada e querem viver daquele jeito. Mas não é assim que funciona. No discipulado cristão não existe momento para a opinião dos discípulos. Em nenhum momento do nosso discipulado, Jesus vai nos colocar numa cadeira e vai perguntar assim: o que você está achando de mim como seu mestre? O que você acha que eu poderia mudar? Você acha que eu estou pesando a mão demais? Ou você acha que eu estou sendo muito rígido? Ou você acha que eu estou sendo muito aberto, muito liberal? O que você pensa a respeito do meu discipulado? Não existe esse momento. Quem decide tudo é Ele. Só que nós vivemos uma cultura onde todo mundo quer viver o seu cristianismo do seu jeito. Cada um pensa a respeito da vida cristã do seu jeito, e não do jeito de Cristo. Preparando esse sermão, eu estava lembrando, na hora que eu cheguei nesse ponto de aplicação, eu estava me lembrando que quando eu era jovem, não, ainda sou jovem, né? Mas eu falo assim, quando eu estava na classe de jovens, na minha cidade, e era muito comum a classe de jovens. Depois, quando eu vim para Araçás também, era comum. A gente fazia aquela classe de jovens, onde o professor fica no meio, e os alunos ficam todos em volta. E uma das características daquela sala, ou de várias salas nesse sentido, é de que cria-se a capacidade das pessoas participarem. E o objetivo é esse, é que todo mundo participe. Só que, via de regra, como funciona? O professor lança o assunto, cada um opina a respeito do assunto e vamos todo mundo embora. Via de regra, o professor não corta as opiniões que estão contra a palavra. É como se todo mundo tivesse dado aula e todo mundo sai, que aula maravilhosa. Mas por que a aula foi maravilhosa? Porque todo mundo deu a sua opinião. Porque nós amamos dar a nossa opinião. E a gente também quer opinar a respeito da vida cristã.
A gente quer opinar a respeito do jeito que Deus, que Cristo nos discipula. E não é assim que funciona. Ele está começando essa palavra para os discípulos e para a multidão, dizendo: renuncie a si mesmo. Aqui não tem lugar para suas opiniões. Outra coisa que a gente aprende com esse renuncie, ou nega a si mesmo, é que infelizmente é muito comum em nossos dias aquela ideia do amor próprio, de se amar. E a gente não encontra isso nas Escrituras. O que nós encontramos nas Escrituras é amar a Deus e amar ao próximo. Aí alguns cristãos acabam se utilizando de textos como amar ao próximo como a ti mesmo, como sendo o seguinte: olha, você só pode amar ao próximo quando você se amar. Só que o fundamento do meu amor ao próximo não é o meu amor a mim mesmo, é o meu amor a Deus. E quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo, significa o seguinte: se você não quer que ninguém roube o seu marido, não roube o marido dos outros. Se você não quer que ninguém saia fofocando a respeito da sua vida, então não fofoque a respeito do outro. Se você não quer calúnia a seu respeito, então também não faça calúnia sobre ninguém. O que é isso? Amar ao próximo como a ti mesmo é exatamente isso. Não é um amor pelo eu, até porque Jesus está falando aqui: renuncia o eu. Renuncia esse amor que você tem por si mesmo, por quem você é. Quando a Escritura nos manda para nós, ela diz assim: examinai-vos, sondai o vosso coração, negue-se a si mesmo. Só que numa cultura cada vez mais egocêntrica, nós precisamos não só de uma renúncia pontual, que é no dia que você se converteu, quando você disse eu nego a mim mesmo, mas você precisa negar a si mesmo todos os dias, porque a nossa tendência é ir crescendo. A gente tem que se lembrar que o eu, o ego, ele cresce igual unha. De vez em quando você tem que ficar cortando, porque senão só vai crescendo. Então você tem que matar o eu todos os dias. Outra coisa que a gente aprende com isso é que o primeiro passo para ser discípulo de Cristo é abrir mão de tudo que você pensa, tudo aquilo que você sente. É sair do banco do motorista e passar para o banco do passageiro. Você não dirige mais, é Cristo quem dirige. Isso significa ser discípulo dele. Aí Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie a você mesmo. Agora tome a sua cruz. Irmãos, cruz é sinônimo de dor, angústia, morte, rejeição, desprezo, escárnio e tudo que você possa imaginar de ruim. Tome a sua cruz. Esteja disposto a ser rejeitado, a ser desprezado. Esteja disposto a morrer por mim e pelo Evangelho, se for necessário. Esteja disposto a ser humilhado em praça pública. Esteja disposto a ter a sua própria família contra você. Esteja disposto a ter o mundo contra você. Esteja disposto até mesmo a sofrer penalidades terríveis por me seguir. Porque a partir do momento que eu neguei a mim mesmo e passei a fazer a vontade do meu Pai, eu estou indo para Jerusalém para ser desprezado, rejeitado, sofrer e vou para a cruz. Então, se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a passar pelo mesmo caminho. Lá em João 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 15, 18 e 20, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Quarta-feira, estudando 1 João, nós falamos: não se escandalize do mundo vos odiar. Tem muito crente que fica escandalizado. Como que o mundo pode ter tanto ódio da igreja? E João fala na sua primeira carta: não fique admirado, porque eles são os seus inimigos. Como nós estamos estudando na escola bíblica, são duas sementes. Vocês que fazem parte da igreja são da semente da mulher. Aqueles que não fazem parte da igreja são da semente do diabo, da serpente, de Satanás. Então essas duas sementes estão em inimizade desde o princípio do mundo. Então não se admire se você é desprezado, rejeitado, maltratado e odiado por aqueles que não servem a Cristo, porque isso significa tomar a sua cruz. Você está disposto a sofrer? Você está disposto a passar por tudo isso? Você está disposto a enfrentar tudo isso? Paulo orou 3 vezes para que Jesus arrancasse dele um espinho na carne. A gente não faz ideia que espinho é esse, mas teve um dado momento que Paulo disse assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendia que sofrer por Cristo é algo maravilhoso. É bom sofrer por Cristo. Então, irmãos, um cristianismo fácil não é cristianismo. Um cristianismo sem desprezo, sem rejeição, sem morte, não é cristianismo. Mas a gente sabe que somente homens transformados pelo Espírito Santo de Deus é que vão tomar uma decisão de seguir a Cristo e estar dispostos a entregar a própria vida, se necessário, por Cristo Jesus. Você está disposto a entregar a sua vida por causa de Cristo? Se hoje mesmo entrasse aqui um grupo armado, você estaria disposto a ser morto e não negar o nome de Cristo? Você se envergonharia de ser cristão? Você temeria pela sua própria vida? Até porque se te matarem, você não vai casar, e o seu sonho é casar. Você não vai ter filhos. Você não vai se formar na faculdade. Se te matarem, você não vai ver seus netos. Você não vai ter oportunidade, talvez, até de entrar no casamento de um neto levando as alianças. Se ama demais a sua vida, né? Para entregar a sua vida por Cristo. Ou não? A sua vida vem em último lugar. Disse J.C. Ryle, abre aspas: todos aqueles que aceitam essa grandiosa salvação precisam dar provas da realidade de sua fé, levando sua cruz e indo após Cristo. Eles não devem imaginar que entrarão no céu sem tribulações, dores, sofrimentos ou conflitos neste mundo. Eles devem contentar-se em tomar a cruz da doutrina e a cruz da prática, a cruz de asseverar uma fé que o mundo despreza e a cruz de viver uma vida que o mundo ridiculariza por considerá-la muito estrita e por demais reta. O discípulo de Cristo precisa estar disposto a crucificar a carne, a mortificar os feitos do corpo, a combater diariamente o diabo, a se separar do mundo e a perder sua vida, se necessário for, por amor a Cristo e ao Evangelho. Essas são declarações duras, porém não admitem qualquer evasão. As palavras de nosso Senhor são claras e inequívocas.
Se não levarmos a cruz, nunca usaremos a coroa. Fecha aspas. Então, meu querido, tomar a sua cruz é estar disposto a ser desprezado, rejeitado, envergonhado, humilhado, desprezado, odiado, afrontado, preso, morto, o que for, por amor a Cristo. Discípulos fiéis jamais vão amar o mundo acima de Cristo. Por isso que disse Paulo em Romanos 12: não vos conformeis com este século. Então, meus irmãos, no discipulado cristão não existe lugar para vitimismo. Tadinho de mim, coitado de mim, eu sofro demais, dói demais, é ruim demais, é problema demais. Nossa, tem uns colegas do trabalho, eles não me chamam para sair com eles, porque eu sou crente. A minha família me odeia, porque eu sou crente, eu sou tratado como ovelha negra dentro da minha própria casa. Eu não posso sair na rua com a minha Bíblia debaixo do braço, que eu escuto alguma criança gritando, lá vai o crentinho. É tão difícil ser crente. É tão difícil. Você está disposto a ser maltratado por causa de Cristo? Você está disposto a ser perseguido por causa de Cristo? Você está disposto a ser envergonhado por causa de Cristo? Você está disposto a não ter vários amigos por causa de Cristo? Você está disposto a ser acusado injustamente por causa de Cristo? Você está disposto a ser odiado por causa de Cristo? Você está disposto a morrer se for necessário por causa de Cristo? Isso é tomar a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, a sua vida não é sua mais. Esteja disposto a sofrer tudo que for possível para sofrer, e a partir de agora vai atrás de mim. Tudo que eu fizer você faz. É imitar a Cristo, é seguir a Cristo, é viver do jeito dele. Você não vive do seu jeito, você vive do jeito dele. Não existe um momento da sua vida onde você tem poder de decisão sem qualquer consideração com as ordenanças de Cristo. Tudo na sua vida deve ser dirigido pelos princípios e valores e ordens de Cristo. Por isso que ele disse lá em João capítulo 15, versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Paulo disse aos coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ser discípulo de Cristo é viver do jeito de Cristo. Por isso que Tiago no capítulo 2 disse: mostre a sua fé pelas obras. Mostre que você é crente, vivendo a vida que Cristo requer de você. Você fala como Cristo, você deve pensar como Cristo, você deve tomar decisões como Cristo. Tem um livro que ficou muito famoso um tempo atrás, que chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu prefiro mudar o título desse livro e dizer: se você está andando nos passos de Jesus, se você está seguindo a Jesus, se você está vivendo do jeito que Jesus quer que você viva, os seus sentimentos são regidos por Ele, as suas vontades são regidas por Ele, os seus desejos são regidos por eles, os seus pensamentos são regidos por Ele. A partir do momento que você decide ser de Cristo, ser discípulo de Cristo, não tem espaço para o eu acho, existe o espaço para o que Cristo diz.
Não tem espaço para o que eu penso, mas tem espaço para o que a palavra de Cristo diz. Não tem espaço para o que eu quero, mas para o que Cristo quer. Você deve obediência e prestar contas da sua vida a Cristo. É isso que ele está ensinando. Se alguém quer ser meu discípulo, tem que entender isso. Eu rejo a alma dos meus discípulos, eu trato a alma dos meus discípulos, eu curo a alma dos meus discípulos, eu é que dou ordens aos meus discípulos. Então, irmãos, alguns cristãos acabam dizendo assim: mas eu preciso às vezes seguir o meu coração. Em primeiro lugar, o seu coração é enganoso. Jeremias fala sobre isso. Em segundo lugar, que você não tem que seguir o seu coração, você tem que seguir o que Cristo disse. Mas como é que eu vou tomar essa decisão? Há algo em mim que me... Não é o seu coração que dirige as suas decisões, não é o seu coração que decide o que você faz, é Cristo, é Ele. Os princípios, os valores e as ordens vêm dele. Qualquer decisão deve estar em harmonia com a vontade dele. Por isso que ele diz que nós devemos renunciar o eu, que é o velho homem, para dar lugar ao novo homem criado em Cristo Jesus. É abandonar o pecado todos os dias e viver uma vida do jeito dele. E aí Jesus diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvar. Isso aqui Jesus fala porque talvez alguns discípulos pressionados poderiam chegar ao ponto de salvar a sua própria vida, se envergonhar de Cristo. Imagine aquele período onde vários dos nossos irmãos foram crucificados por servir a Cristo. Quando você vai para a história, você lê que crentes foram lançados no Coliseu Romano, para que feras estraçalhassem o seu corpo. Você vai encontrar a história de crentes que foram amarrados em saco e lançados no rio. Você vai encontrar casos de crentes que foram crucificados. Você vai encontrar vários relatos de crentes que foram torturados por causa do Evangelho. E Jesus está dizendo o seguinte: se alguém quiser salvar a sua vida, se alguém se envergonhar de mim, se alguém me renunciar, vai perder a sua vida. Por amor à sua própria vida, vai me perder. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai ganhá-la. E aí o versículo 36 diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta o homem ganhar tudo? Status, dinheiro, poder, fama, reconhecimento. E isso aqui Jesus está falando dentro do contexto. Crentes que às vezes negociam princípios e valores da palavra para crescer. Negociam a sua vida cristã para se darem bem na sociedade, porque querem uma promoção, porque querem um emprego melhor, porque querem uma fama, porque querem status. Quantos crentes que não estão aí no mundo da fama, estampados nos jornais, nos sites de notícia, mas que estão negociando princípios e valores, porque se eles não negociam princípios e valores, eles não estão na boca do povo. Crentes que para serem legais, eles precisam abrir mão de uma série de coisas.
Eles precisam fazer aquilo que o mundo aplaude, aquilo que o mundo considera como bom. E Jesus está falando assim: o que adianta, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? No versículo 37, Jesus está dizendo assim: nada é mais importante, nada é mais precioso do que a sua própria alma. Você vai trocar a sua alma por 30 moedas de prata? Você vai trocar a sua alma por alguns minutos de fama? Você vai trocar a sua alma por uma promoção? Você vai trocar a sua alma por status? Então aquele que se envergonhar de mim, por isso que o versículo 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Para ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz e você precisa me seguir. Se nessa jornada você quiser salvar a sua vida, saiba que você vai perder. Mas se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar a sua vida. O mais importante na sua vida sou eu. Não são as coisas que você conquista. E quando Jesus se volta para os discípulos, ele chama a geração atual de uma geração adúltera e pecadora. Coisa mais natural em relação ao povo de Israel. Lá em Isaías capítulo 57, versículo de 1 a 3, olha o que Isaías disse: perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Israel sempre foi um povo adúltero. Sempre adulterou com os falsos deuses. Sempre buscou a imoralidade. E Jesus disse: se vocês amarem a si mesmos mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Se vocês se envergonharem de mim e das minhas palavras, se para vocês for vergonhoso ser meu discípulo, se para vocês ser meu discípulo é ser alvo de chacota, e vocês então preferem se esconder, se esquivar, se camuflar no meio dessa sociedade, porque vocês não querem ser reconhecidos como cristãos, então saibam que eu também vou me envergonhar de vocês no dia que eu vier na glória do meu Pai com os santos anjos. E aí o versículo 1 do capítulo 9, Jesus diz assim: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, essa palavra de Jesus aqui tem tudo a ver com os versículos 2 a 8. Porque a partir dos versículos 2 a 8 do capítulo 9, Marcos narra a transfiguração. E a transfiguração é um prelúdio da glória do Filho. É um prelúdio da ressurreição e é um prelúdio da sua segunda vinda. Então por isso que Jesus disse que alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Tanto é uma referência à transfiguração como à ressurreição. Se ele está se referindo aos discípulos, possivelmente é porque Judas não o veria ressurreto. Se a referência é à multidão, é porque é bem provável que aquelas pessoas não o veriam ressurreto, mas apenas os discípulos. E se ele está se referindo especificamente à transfiguração, é porque ele está falando de Pedro, Tiago e João, que são os únicos que sobem ao monte.
Muito provável que aqui há tanto uma referência para a transfiguração, por isso que Marcos ele registra dessa forma, como em relação à sua ressurreição dos mortos. Então perceba que ele promete para os seus discípulos a visão de algo glorioso. Ele falou que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, morra e ressuscite dos mortos depois de 3 dias. Então Jesus mostra que na sua jornada há um processo de sofrimento até a glória. E ele agora está falando para os discípulos a mesma coisa: enquanto vocês me seguem, vocês também vão passar por um período de dor e sofrimento, até que vocês vão ver com poder a glória, um momento de bonança, um momento de alegria. Então, irmãos, a gente aprende com esse texto aqui, é que muitos crentes às vezes são seduzidos com filosofias e ideologias e falsas doutrinas dos nossos dias que apresentam um discipulado fácil, um discipulado mamão com açúcar, um discipulado que se resume em escola bíblica dominical, estudo bíblico na quarta-feira, culto no domingo, bora para casa. Semana que vem, estudo na quarta-feira, escola dominical, culto no domingo, vamos embora para casa. Agora tem reunião de oração, vou na segunda, vou na terça, vou na... Como se ser... Gente, se ser discípulo de Cristo fosse fácil assim, era bom demais. Eu vou pegar uma frase aqui do Jeremias Pereira: a vida é ao vivo. Já está chegando janeiro aí, nós estamos numa espécie de Big Brother. Ser cristão é câmeras de todos os lados. Tudo que você faz, que você decide, que você pensa, deve ser dirigido por Cristo. Então esse discipulado fácil, esse discipulado que você não tem que abrir mão do seu eu, esse discipulado que você pode viver do jeito que você quiser, que você faz do jeito que você quiser, porque Jesus vai te entender, esse discipulado não é bíblico. Até porque nós vivemos num tempo em que as irmãs são princesas do Senhor e os homens são os príncipes do Senhor. Então eles merecem comer do melhor dessa terra. Você tem que ser rico. Doença, isso não compete a você. Você é cristão. Doença vai na casa daquele que não creu em Cristo e não depositou o seu dízimo no gasofilácio. Se você depositar o seu dízimo no gasofilácio, você nunca vai ficar doente. Você nunca vai perder seu emprego, porque você é discípulo do Altíssimo, você é filho do Rei, rapaz. Você merece tudo de bom nessa terra. Só que engraçado que o discipulado de Cristo é totalmente o contrário. Ele não promete nada de bom aqui. Do lado de cá, ele não promete nada de bom. Melhor, vou refazer minha fala. Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, glória, louvor, honra, não promete. Nós temos que vigiar o nosso coração para não nos envergonharmos de Cristo e do Evangelho. Sabe quanto que você se envergonha de Cristo e do Evangelho? Muitas vezes quando você é taxado por ignorante, por ultrapassado, antiquado, moralista, fundamentalista, tradicionalista, aí você se envergonha de ser cristão quadrado, porque para ser cristão você tem que ser quadrado, você tem que ser quadrado. Esse cristianismo muito redondinho, isso não é cristianismo bíblico não.
cristianismo raiz é o cristianismo quadrado, onde você é taxado de fundamentalista, antiquado, ultrapassado. Você está pensando no século 21 como se você estivesse lá no século I. Os tempos mudaram, são outras épocas. É como se o evangelho tivesse que sofrer uma releitura a cada século. E o que Paulo disse? Não vos conformeis com este século. Irmãos, é triste olhar para o cenário evangélico brasileiro. Às vezes dá vergonha de ser evangélico. Às vezes dá vergonha de ser evangélico e ver uma igreja evangélica abrindo mão de princípios e valores da palavra de Cristo com tanta facilidade. Você olha uma série de denominações hoje do nosso país, onde as pessoas vivem o cristianismo do jeito que elas pensam, do jeito que elas querem, e as pessoas vão para lá, se batizam e vivem um cristianismo torto, uma coisa misturada, um negócio, você não sabe quem é quem, você não sabe que Cristo é esse que essas pessoas estão seguindo, uma coisa tudo complicada. E aí os presbiterianos, os tradicionais, são taxados de quê? Ultrapassado. O culto de vocês é um culto que eu nunca vi desse jeito, um culto morto. E aí o que a igreja faz? Ela tenta fazer o quê? Se moldar. O pessoal está enfiando tudo lá, Se a gente não mudar as coisas aqui dentro, daqui a pouco nós vamos fechar as portas. Só que nós somos chamados a um cristianismo quadrado, a um culto quadrado, a uma vida cristã quadrada. Nós não somos chamados a agradar o mundo, nós somos chamados a servir a Cristo. Existe uma promessa de glória, e aí eu finalizo aqui, mas não aqui. Sabe qual que é a promessa de glória? É no dia que o seu discipulado terminar. E sabe qual é o dia que o seu discipulado vai terminar? No dia que você der o último suspiro. Não existe glória sem cruz. Se você acha que é possível ser cristão, vivendo uma vida gloriosa, você está muito enganado. Mas para nós há uma promessa gloriosa. Então, a primeira palavra que fica aqui é para aqueles que talvez não sabiam onde se enfiaram. Se agora no final do sermão você está pensando assim, eu não imaginava que as coisas eram desse jeito. Você tem duas decisões a tomar, duas opções. A primeira delas é levantar e ir embora. E aí, aguarda o juízo final e a ira vindoura. A segunda é, então é assim? Então é assim que eu quero viver. Eu quero negar a mim mesmo todos os dias, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E pode fazer isso com gosto, porque o que nos espera no final do discipulado, só quem sabe é Cristo e nós que estaremos lá, porque vai ser grandioso, glorioso, maravilhoso. Já pensou uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem pecado e usufruindo da pessoa de Cristo o tempo todo? Que maravilhoso. Mas não é agora não, tá? É só depois. Que Deus nos abençoe.